Bom dia, gente, tudo bem? Nós somos o grupo que vai falar sobre máquinas de vetores suporte SVM. Os membros do grupo é o Bruno, Leonardo, a Renata e eu, Yasmin Silva, que vos fala. Bem, as máquinas de vetores suporte SVM, como são conhecidas, são um algoritmo de aprendizado poderoso e amplamente utilizado tanto para classificação quanto para regressão. A história deles começa na década de 60 com o trabalho de dois matemáticos russos, Vladimir Vampik e Alex Chervonik, que queriam muito entender a natureza do aprendizado e da generalização de máquinas. Agora, imagine que o SVM é um poderoso aliado no mundo da inteligência, capaz de realizar classificações, regressões e até detectar anomalias. E no universo de Python, o scikit-learn é o ambiente onde ele trabalha. As máquinas de vetores de suporte são uma classe de algoritmos de aprendizado de máquina que se destaca em várias tarefas, como classificação, regressão e detecção de anomalias. Essa versatilidade torna ele um aliado poderoso no mundo da inteligência artificial, oferecendo uma interpretação robusta e fácil de usar desses algoritmos. Em seu núcleo, as SVMs procuram encontrar o hiperplano que separa os dados de diferentes classes em um espaço multidimensional. Este hiperplano é escolhido de maneira a maximizar a margem entre as classes, tornando as SVMs especialmente eficazes em espaços de dados complexos. Uma das grandes vantagens é sua capacidade de eficientemente com conjuntos de dados de alta dimensão, ou seja, conjuntos de dados que possuem muitas características, atributos. Isso é crucial nos problemas do mundo real, nos quais o número de variáveis é menor que o número de amostras. Outro ponto forte é a eficiência em termos de memórias. Eles dependem apenas de um superconjunto dos pontos de treinamento chamado de vetores de suporte para realizar essas classificações. Isso não apenas economiza a memória, mas também contribui para a eficiência do algoritmo. E quando tratamos de problemas de classificação, com mais de duas classes, as SVMs utilizam estratégia como um contra um e um contra todos, para lidar com várias classes. Por trás da elegância dela, há complexas equações e técnicas de estimação que a gente vai ver mais na frente. Essas máquinas resolvem problemas matemáticos para encontrar o hiperplano ideal, maximizando margens e maximizando erros. Embora poderosos, eles também têm vários desafios, como ajustar parâmetros como C, a função de kernel certa e gama, e lidar com desequilíbrios nos dados são aspectos críticos que influenciam o desempenho dela. Inicialmente, ele utiliza ferramentas internamente. Ele utiliza ferramentas como libsvm e liblinar para eficientemente realizar cálculos necessários para treinar e utilizar as SVMs. Isso contribui para toda a eficácia geral do processo. Bem, se aprofundando um pouco mais, as SVMs atuam como superdetectores, sendo eficazes em espaços de dados complexos. Isso significa que elas conseguem lidar com relações não lineares entre variáveis, tornando-as adequadas para uma ampla gama de problemas do mundo real. As SVMs são capazes de lidar com conjuntos de dados de muitas dimensões. E essa é uma capacidade essencial. Utilizando apenas um subconjunto de pontos de treinamento chamados vetores de suporte, as SVMs são muito eficientes em termos de memória. Já na questão de classe, o Scikit-learn oferece classes como o SVC, o NuSVC e o Linear SVC. Cada uma dessas classes tem suas peculiaridades e é adequada para diferentes cenários. As SVMs usam aprender com exemplos durante a fase de treinamento. Uma vez treinadas, são capazes de prever novos dados com base nesse aprendizado. Elas possuem estratégia de decisão. Em problemas de classificação de multiclasse, as SVMs implementam estratégias específicas, SVC e no
e no SVC adotam uma abordagem 1 contra 1, enquanto o linear SVC utiliza 1 contra todos. Essa estratégia envolve árbitros virtuais que tomam decisões binárias para alcançar a melhor classificação multiclasse. Eles não se limitam à classificação e pode ser estendida para tarefas de regressão. O SVR, Support Vector Regression, é projetado para prever valores numéricos, tornando possível prever o preço de uma casa e a temperatura do próximo dia. Também é usado para identificar padrões comuns e anomalias com classe SVM, que é uma variante especializada das SVMs para detectar anomalias em conjunto de dados. Age como um detetive, identificando padrões comuns ou novidades que podem identificar eventos ou observações fora do padrão. Bom dia, professor. Eu me chamo Bruno. Eu estarei apresentando os slides 5, 6 e 7. Segredos e dicas práticas. Aprimorando a efetividade das máquinas de vetores de suporte, que são os SVMs. Nós temos 3 ícones aí, né? A importância da função de kernel. O kernel determina a transformação dos dados para um espaço de maior dimensionalidade, né? Onde a separação linear ela é a mais eficaz. Então, as funções populares incluem o kernel linear, o polinomial e o radial, que é o RBF. Adaptação ao problema específico. Então, diferentes problemas podem exigir funções de kernel diferentes. Por exemplo, para dados linearmente separáveis, o kernel linear pode ser a escolha ideal, enquanto para os dados não lineares, o radial pode funcionar melhor. A escolha adequada da função do kernel é um dos segredos para otimizar o desempenho das FVMs. Ajuste de parâmetros como C e gama. Então, nós temos o parâmetro de regularização, C, parâmetro de kernel radial através do gama e a busca por hiperparâmetros ideais. Então, falando um pouco do parâmetro de regularização C, ele controla a penalidade por classificações incorretas durante o treinamento. Um C maior leva a classificação mais rigorosa, podendo resultar em overfit, enquanto o C menor pode resultar em uma margem mais ampla, possivelmente levando ao underfit. Parâmetros do kernel radial, que é através do gama. Então, o parâmetro gama ele influencia na forma da função do kernel radial. Valores mais altos de gamas levam a fronteiras de decisão mais ajustadas, potencialmente causando o overfit, enquanto os valores mais baixos podem resultar em fronteiras mais suaves, podendo causar o underfit. Então, a busca também pela hiperparâmetros ideais. Então, a otimização cuidadosa desse parâmetro é essencial para obter uma SVM mais bem ajustada. Técnicas como a validação cruzada podem ser empregadas para encontrar combinações ideais dos parâmetros. Aí, lidando com os desequilíbrios dos dados. Isso é basicamente falando em relação à ponderação das classes, né? Que atribuir pesos diferentes às classes durante o treinamento pode melhorar o desempenho em caso de classes minoritárias. Matemática por trás da mágica. Nós temos a otimização de problemas de programação quadrática. Basicamente, isso envolve maximizar as margens entre as classes, sujeito a certas restrições. A solução envolve cálculos matemáticos complexos, mais eficientes, que exploram propriedades geométricas do espaço das características. Margens e erros, né? A otimização visa maximizar as margens entre as classes, garantindo que a fronteira de decisão seja suficientemente distante dos pontos de treinamento. Minimizar erros é uma parte fundamental para garantir uma boa generalização do modelo. Implantação eficiente com skit-learning, esse nome aí.
O uso de ferramentas poderosas. Internamente, o Scikit-learn, né, utiliza basicamente as bibliotecas, né, que é aquela lib-svm e a lib-linear, para implementar os cálculos necessários para treinar e usar as SVMs. Essas bibliotecas aí, elas são otimizadas para lidar com grandes conjuntos de dados e problemas de otimização, facilitando a implementação. Então, a escolha das ferramentas poderosas no desenvolvimento simplifica a implementação do SVM, permitindo que o usuário se beneficie da eficiência dessas bibliotecas, sem a necessidade de compreender detalhes complexos da implementação. Aí, em resumo, né, a eficácia das SVMs vai além da simples aplicação do algoritmo. A escolha cuidadosa de parâmetros, funções de kernel e a compreensão da matemática subjacente são essenciais para extrair o máximo benefício desses poderosos modelos de aprendizado de máquina. Então, desbravando jornadas com máquinas de vetores de suporte. Nós temos a versatilidade e elegância, né? Que essa versatilidade está lidando justamente com a classificação, regressão e detecção de anomalias. Sua capacidade de enfrentar tarefas diversas com elegância se torna uma escolha valiosa para cientistas de dados. As caixas de ferramenta no Scikit-learn, né? Então, a SVM não são simplesmente uma ferramenta, mas uma caixa de ferramentas completas. Elas oferecem uma variedade de classes, cada uma adaptada para tarefas específicas, desde classificação linear até abordagens não lineares mais complexas. A magia matemática nos bastidores. Isso aí é basicamente a questão das complexas equações e otimizações que ocorrem nos bastidores das SVMs, né? Elas resolvem problemas matemáticos desafiadores que para encontrar justamente o caminho ideal, maximizando justamente margens e minimizando erros. Então, justamente isso aí é facilitado pelo uso das bibliotecas, como eu já mencionei aqui, a lib-svm e a lib-linear. Empoderamento para jornadas individuais. Equipado com o conhecimento da SVM, você está preparado para iniciar suas próprias jornadas na construção e implementação de modelos poderosos. A compreensão das escolhas de funções de kernel, ajuste de parâmetros e a matemática subjacente capacita a enfrentar problemas e desafios complexos de aprendizado de máquina. E por último vem o aprendizado contínuo e exploração, que é um processo contínuo e há sempre novos desafios, né, a serem explorados. Então a magia da matemática por trás da SVM oferece uma base sólida para explorar. Agora vamos apresentar sobre a fundamentação matemática por trás do suporte Vector Machine, o SVM. E temos nessa que este hiperplano é definido como W vezes x mais b igual a zero, onde esse W é o vetor de pesos e b é o viés desse gráfico. A distância do ponto x até o hiperplano é dada pela fórmula ali, pela função do módulo de x vezes xi mais b dividido pelo módulo de W. As margens são essa distância mínima entre o hiperplano e os pontos mais próximos da classe. Para maximizar a largura, implica em maximizar o inverso do módulo de W, sujeito à restrição dada pela fórmula que se vê aqui, yi, entre parênteses, w vezes xi mais b, que tem que ser maior ou igual a 1, para todas as instâncias, onde o yi é o rótulo da classe, que o yi tem que ser igual a mais ou menos 1. Agora temos que esse problema de otimização é expresso como minimizar 21 o módulo de W2 sujeito àquela fórmula, àquela equação vista anteriormente, para todos os i. E temos as variáveis de folga, onde elas lidam com os casos não linearmente separáveis. Temos então a adição de termos de penalidade
para erros de classificação com a constante regularização C. O problema primal é convertido em um problema dual equivalente para facilitar a solução matemática. E o dual é dado por essa fórmula embaixo, que é maximizar a derivada de NA igual a 1. E nesse resto de fórmula, onde vemos toda uma multiplicação desses vetores, sujeito a alfa i está entre a 0 e C. Temos esse vetor de vezes W calculado como o W igual a derivada entre N e igual a 1, alfa i, y i e x i. E temos esse termo de viés B determinado usando qualquer vetor de suporte, B igual a yi menos W vezes xi. E agora vamos falar sobre a inclusão do caso do cogumelo. Esse caso do cogumelo é usado com a database do Mushroom, onde a gente vai usar uma dessas funções principais da SVM, que é a de procurar classificações, fazer classificações, para usar nessa database. Que essa database ela tem qual conceito? Classificar cogumelos entre venenosos e não venenosos. Então vamos usar essa database com SVM para fazer essa pesquisa, essa aprendizagem. Bom dia, eu sou Renata e vou abordar sobre o código utilizado. Esse projeto, ele se propõe a resolver um problema de classificação de cogumelos, distinguindo entre cogumelos venenosos e comestíveis. O dataset utilizado, ele contém diversas características dos cogumelos, como cor, formato, odor e entre outras. O objetivo aqui é treinar modelos de máquina de suporte vetorial, SVM, para realizar essa classificação. A seguir, eu vou explicar cada componente do projeto. Primeiro, no que concerne ao tratamento dos dados, esses dados eles são carregados a partir de um conjunto de dados de cogumelos, que é o Mushroom Dataset. As variáveis categóricas elas são convertidas em numéricas usando o Label Encoder. Os dados eles são divididos em conjunto de treino e teste, 80%/20% após a conversão. O tratamento de dados ele vai ser uma etapa fundamental em qualquer projeto de Machine Learning, porque vai garantir que os dados eles estejam em um formato adequado, para serem consumidos pelos modelos, o que vai contribuir para um treinamento eficaz e uma avaliação mais precisa do desempenho do modelo. Essa preparação ela vai ser essencial, para que a gente consiga lidar com as variáveis categóricas e vai garantir que a informação contida nessas categorias ela seja incorporada de maneira útil no treinamento dos modelos. No que diz respeito à validação cruzada, ela pode ser considerada com o uso da função Grid Search CV. Esse método realiza a otimização de hiperparâmetros usando validação cruzada, que vem a ser uma técnica essencial em Machine Learning para avaliar o desempenho de um modelo em diferentes subconjuntos de dados e assim fornecer uma estimativa mais robusta da sua capacidade de generalização. O objetivo aqui é obter uma estimativa interessante, do desempenho do modelo, evitando que o resultado vá depender de uma única divisão de dados. Falando um pouco mais sobre o Grid Search CV, que foi utilizado aqui, ele é uma técnica para ajustes de hiperparâmetros, onde as diferentes combinações de valores são testados. O parâmetro CV, que é o Cross Validation, ele vai determinar o número de dobras na validação cruzada. Os benefícios da validação cruzada, eu acho que convém falar aqui, é que vai ajudar a evitar o overfitting, porque vai avaliar o desempenho do modelo em diferentes subconjuntos de dados. E vai ser especialmente útil quando o conjunto de dados é limitado, porque permite uma melhor utilização dos dados que temos disponíveis. Com relação à otimização dos hiperparâmetros, o código ele vai realizar essa otimização para o modelo SVM, usando também o Grid Search CV. Os parâmetros ajustados são o C, regularização, e o gama, coeficiente de kernel. O NU-SVC ele é configurado com um valor específico de NU, que vai controlar o número de erros e margens no modelo. O Linear SVC ele também tem seus parâmetros ajustados, incluindo o C, Penalty e Max Inter. A otimização de hiperparâmetros, convém também falar que ela é uma etapa muito importante no treinamento de modelo de aprendizado de máquinas, porque vai garantir que eles atinjam o melhor desempenho possível.
E aí, no contexto dos modelos de máquinas de suporte vetorial, que é o SVM, os principais hiperparâmetros a serem ajustados, como foi já dito anteriormente, é o C, o gama, o NU o NU-SVC e o Penalty Max Inter para o linear SVC. Sobre a avaliação dos resultados, após treinar cada modelo, a acurácia ela vai ser avaliada usando um conjunto de testes. É gerado um relatório de classificação que vai fornecer as métricas detalhadas, né, como a precisão, o recall e o F1 score para cada classe. A acurácia ela é uma métrica fundamental que vai medir a proporção de exemplos classificados corretamente em relação ao total de exemplos, né? E no contexto desse projeto, a acurácia ela vai indicar a porcentagem de cogumelos venenosos e comestíveis de forma corretamente classificados, né, em relação ao total de cogumelos no conjunto de teste. Com relação ao relatório de classificação, ele vai oferecer métricas mais detalhadas, né, dividindo a avaliação por classe, venenoso ou comestível. As métricas aqui elas vão incluir precision, que é a proporção de exemplos positivos verdadeiros em relação ao total de exemplos positivos, verdadeiros e falsos positivos. O recall, que é a revocação ou sensibilidade, né, que é a proporção de exemplos positivos verdadeiros em relação ao total de exemplos positivos verdadeiros e falsos negativos. O F1 score, que é a média harmônica da precisão e do recall, é uma métrica que vai equilibrar a precisão e o recall. E o suporte, que é o número total de exemplos de cada classe no conjunto de teste. Essas métricas elas vão fornecer uma visão mais granular do desempenho do modelo, especialmente em cenários onde existem desequilíbrio de classes. Em problemas de classificação binária, como esse, venoso ou comestível, vai ser essencial entender como o modelo está lidando com cada classe separadamente. E aí, ao analisar a acurácia e o relatório de classificação, os praticantes de aprendizado de máquina eles vão poder fazer uma avaliação mais informada sobre a eficácia do modelo e identificar áreas específicas de melhoria, se assim for necessário. Com relação à organização do código, esse código ele vai ser realizado de maneira modular, com funções específicas designadas para diferentes partes do processo de aprendizado de máquina, como carregar dados, pré-processar dados, treinar e avaliar modelos. E a gente vai analisar aqui isso com base no código fornecido. De um modo geral, primeiramente a gente tem a importação das bibliotecas, né? O código ele vai iniciar importando bibliotecas essenciais para análise de dados e aprendizado de máquina. O NumPy ele é utilizado para operações numéricas eficientes. O Pandas para manipulação de dados, né, em data frames. O scikit-learn para algoritmos de aprendizado de máquina e o matplotlib para visualização gráfica. Depois é feito o carregamento de conjunto de dados. A função load mushroom dataset ela vai utilizar a função fetch open nm1 para carregar o conjunto de dados mushroom da biblioteca OpenML. Os dados eles são organizados em um data frame do Pandas, onde o X ele vai conter as características dos cogumelos e Y contém as classes, que é comestível ou venenoso. Depois é feito o pré-processamento de dados, né? A função pré-process data, ela realiza a preparação dos dados para o treinamento dos modelos SVM, e isso vai incluir a conversão de variáveis categóricas em numéricas, usando o label encoder, e a divisão dos dados em conjuntos de treino e teste, 80/20, e a padronização dos dados usando Standard Scaler. Depois é feito o treinamento e avaliação dos modelos. No treinamento e avaliação dos modelos, a função Train and Evaluate ela é responsável por treinar e avaliar o modelo SVM. E aí um loop ele percorre 3 modelos SVM diferentes, que é o SVC e o NU-SVC e o linear SVC, que eu já falei anteriormente. E a acurácia ela, e um relatório de classificação são exibidos para cada modelo. Depois vem a otimização de hiperparâmetros para SVC. É realizado um processo de busca em grade para encontrar os melhores hiperparâmetros para o modelo SVC, que vão ser impressos, né? Depois vem a visualização com o pairplot, que ele é criado usando uma biblioteca Seaborn. Esse gráfico de dispersão matriz ele permite visualizar as relações entre variáveis numéricas
destacando aqui as diferentes classes, né, entre comestível ou venenoso através de cores. Depois vem a exibição de acurácias. Os modelos aqui eles são treinados e avaliados, e as acurácias obtidas elas são impressas ao final do processo. E isso vai fornecer uma visão geral do desempenho de cada modelo. Depois vem o gráfico de barras, né? Esse gráfico ele é gerado para visualizar a distribuição do número total de amostras, cogumelos comestíveis e venenosos no conjunto de dados. E isso vai oferecer insights sobre a proporção de cada classe no conjunto de dados. E por fim, convém dizer que esse conjunto de passos ele forma uma abordagem completa para a classificação de cogumelos, desde a preparação dos dados até o treinamento, avaliação e visualização dos modelos. Cada etapa aqui ela vai ser crucial para garantir a eficiência, né, a eficácia, no caso, e interpretabilidade do modelo final. Os resultados alcançados, convém dizer que o modelo SVC, como está o programa que conseguiu rodar, o modelo SVC ele alcançou uma acurácia aqui de 100%, indicando que foi capaz de aprender os padrões nos dados de treino e generalizar bem para os novos dados. O modelo NUSVC ele alcançou 95,32% de acurácia e o linear SVC alcançou 95,88%, ambos fornecendo resultados bem robustos. Convém dizer, aqui nós temos os gráficos, né, que foram ditos anteriormente, os gráficos aqui de todas as classes, e aqui o gráfico da quantidade de amostras total, os cogumelos comestíveis e venenosos. Bom, os resultados obtidos nesse projeto, eles vão fornecer uma visão bem promissora sobre a capacidade dos modelos de máquina de suporte vetorial, que é o SVM, em lidar com a tarefa desafiadora que é de classificar cogumelos como venenosos ou comestíveis. E aí algumas conclusões podem ser destacadas. A acurácia de 100%, que foi alcançada pelo modelo SVC, ela aqui vai ser impressionante, né? Indicando que esse modelo ele foi capaz de se ajustar perfeitamente aos padrões presentes nos dados de treino. Os modelos NUSVC e Linear SVC ele também apresentaram um desempenho muito bom, com acurácias de 95,32% e 95,88%, respectivamente. Esses resultados eles vão sugerir que os modelos conseguiram generalizar bem para os dados não vistos. Os modelos desenvolvidos nesse projeto eles têm um potencial de serem aplicados na prática, né, auxiliando a identificação de cogumelos venenosos e comestíveis. E a gente tem que destacar também a importância aqui do pré-processamento cuidadoso, a otimização de hiperparâmetros e a avaliação detalhada para desenvolver modelos de aprendizados de máquina robustos, né? Sobre os gráficos gerados nesse código, eles fornecem informações visuais sobre os dados e o desempenho dos modelos. O pairplot ele é um gráfico de dispersão matriz que mostra as distribuições univariadas de cada variável e as relações bivariadas entre pares de variáveis, e ele é útil para visualizar como as variáveis estão distribuídas e se há padrões ou agrupamentos que os modelos podem aprender. Os pontos, eles representam instâncias no conjunto de dados, e aí se houver uma separação clara entre as classes comestível e venenoso, isso vai indicar que as variáveis selecionadas são discriminativas. O gráfico de barra, que é esse aqui embaixo, ele é um gráfico que mostra a quantidade total de amostras, né? A quantidade de cogumelos comestíveis e quantidade de cogumelos venenosos. Vai fornecer uma visão geral do equilíbrio entre as classes no conjunto de dados. E cada barra representa uma categoria, né? Total, comestíveis e venenosos, e a altura da barra representa a quantidade de amostras nessa categoria. Sobre a saída, acurácia e relatório de classificação, são mensagens impressas na tela. Aqui a acurácia, né? Essas mensagens, elas fornecem uma avaliação quantitativa do desempenho dos modelos e ela vai indicar a proporção de previsões corretas, né? Então, o relatório de classificação, ele fornece métricas mais detalhadas sobre o desempenho em cada classe. Então, esses gráficos e informações são valiosos para entender como os modelos estão se comportando e como as variáveis do conjunto de dados estão relacionadas à tarefa de classificação do cogumelo, de cogumelos, perdão. Então, esse foi o código. Essas são todas as características detalhadas.
Muito obrigada.